Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 25, A Triste História de Genaro. No Evangelho de Jesus, encontramos o roteiro a seguir na nossa vida. Poucos se preocupam em buscar nele o seu alimento, por isso a humanidade se encontra hoje tão desorientada. Raito convidou-nos a participarmos da reunião da casa e logo nos encontrávamos em prece junto aos encarnados. Foi quando conhecemos Genaro, um jovem de 19 anos, desencarnado, que com muita audácia foi passando pela barreira dos lanceiros. Ele acompanhava um dependente, e enquanto o jovem recebia um passe especial, ele, meio tonto, foi socorrido pelos amigos lanceiros. Ao retirar-se, o jovem foi para sua casa e Genaro ficou em nosso pronto-socorro. A princípio, um tanto zangado, mas logo vendo-se protegido, começou a chorar. Nari lhe mostrou um filme com jovens sadios, trabalhando para os pobres, alegres e felizes sem precisar se drogar. Genaro se lastimava muito, e eu me condoía junto a ele, vendo-o tão maltrapilho e judiado. Já mais calmo, narrou a sua história. Filho único, criado com todo mimo, a disciplina não existia para ele. Só comia e tomava banho quando desejava. Os pais brigavam com a família e os amigos, sempre o defendendo quando alguém se queixava de sua má educação. Frequentava os mais caros colégios e suas roupas eram de etiquetas famosas. Genaro vivia num reino, só que num reino de vaidade e fantasia. Agredia os pais, os tios ou os avós, mas coitado, era criança ainda. Ninguém percebia que ele já estava com 14 anos e já se iniciara na maconha. Genaro viajava para o exterior, mesmo tirando péssimas notas, com a conivência dos pais. Vimos a trajetória de Genaro, as festas, as experiências sexuais, os primeiros furtos. 15 anos, festa no clube e somente a família não percebia que ele estava doidão. Genaro, dia após dia, gastava o dinheiro dos pais, furtava toca-fitas, até nos supermercados surripiava mercadorias. Entrava sem jaqueta e saía vestindo uma nova, o mesmo fazendo com os tênis. A primeira prisão, Genaro furtando toca-fitas e os pais culpando a polícia. E assim ele foi caindo. Passava até 3 dias sumido da família, escondido em alguma chácara se drogando. Isso só ocorria quando o grupo conseguia muito dinheiro proveniente de assaltos. Os pais agora tinham a certeza de que Genaro era um problema sério, mas mesmo assim relutavam em submetê-lo a um tratamento. E Genaro era visto caído aqui e ali e só usava camisa de manga comprida para não mostrar as veias necrosadas. O jovem rico, filho único, descia até a sarjeta da vida, rastejando nas calçadas, no asfalto dos logradouros públicos. Os pais, embora agredidos, tudo faziam por ele, tentando colocá-lo em um hospital, mas muito tarde. Genaro era um toxicômano em última fase, difícil de ser tratado. Todas as vezes que Genaro aprontava das suas, os pais continuavam ainda a brigar com os vizinhos, com os parentes e até com a polícia. Nem parecia que fizera apenas 18 anos, olhos azuis tristes, saltados das órbitas, lábios ressequidos, nariz sempre com coriza, pele escamosa, o cabelo começando a rarear. Já estava intoxicado pela droga. Os pais desejavam buscar a cura, mas Genaro, sentindo-se aprisionado por aqueles que sempre lhe defenderam, fugiu de casa, entregando-se definitivamente aos assaltos. Um dia, a altas horas da noite, aquele casal ainda jovem recebeu a notícia. O seu único filho estava no necrotério, todo furado de balas, a mortal alojada em seu cérebro. A mãe desmaiou, o pai desesperou-se. Perguntaram um ao outro: onde erramos? Acho que nenhum dos dois soube responder. Como pode alguém, criado com tanto amor, desprezar tudo pelo mundo do crime? Mas ali estava o drama de Genaro, e para os nossos estudos assistimos às trevas apoderando-se do corpo físico
e perispiritual do jovem. E o garoto, amado por seus pais, foi vampirizado pelos trevosos, depois usado como avião. Colava-se ao consumidor de drogas e, após, voltava ao reduto da organização para que os chefes se drogassem, aspirando através dele os tóxicos da droga. Se nada conseguia, levava surras e mais surras. Ele era para os trevosos como um pequeno traficante. No início, logo ao desencarnar, Genaro conseguia aspirar pó dos seus companheiros, mas com o passar do tempo foi enfraquecendo. Aí as surras eram terríveis, redobradas. Mas um dia ele encontrou o centro espírita e foi socorrido. Senti pelo garoto imenso carinho. Ele chorava, querendo ver os pais. Raito lhe prometeu, dizendo: Agora terá de esperar. Quando você ficar melhor, o levaremos. E na primeira oportunidade, Raito cumpriu o prometido. Os pais conservavam o quarto, as roupas, todos os pertences de Genaro, e lá comprovamos o desespero da saudade. A casa era um museu de Genaro. Em tudo estava sua lembrança. Nossa equipe se viu, aliás, pois Genaro corria pela casa toda, e os pais chorando de saudade. Todos os dias a mãe preparava o prato de um alimento que ele gostava e colocava na mesa para que não sentisse fome onde estivesse. Todas as noites ela cobria sua cama com um bom cobertor, como se ele ainda fosse sentir frio. Genaro, abraçado aos pais, chorava. Raito então indagou-lhe: Por que você, amando-os tanto, não os poupou da dor? Eu não sabia. Não compreendo como pude fazer-lhes tanto mal. Até certo tempo, eu só tirava ótimas notas no colégio. Ganhava muitas medalhas. Fazia até ginástica olímpica. Entretanto, um dia conheci Luana, e foi ela quem me fez o primeiro coquetel de drogas. Depois, o dinheiro fácil me levou a experimentar outras drogas, para chegar no inferno da coca e da heroína. E é um caminho duro e sujo. O corpo grita, quero. A consciência diz, chega. A sociedade nega-nos auxílio. E os colegas nos chamam de covarde. E assim a gente vai caindo até a total destruição. Enoque levou Genaro de volta ao centro espírita que o protegia. Nari era um verdadeiro pai. Tratava-o com muito carinho. Mas estava na hora de Genaro ser levado para tratamento nas casas transitórias. Olhando-o, sentia um aperto no coração ao verificar que o seu perispírito continha tantas vibrações pesadas que iria demorar muito a sua cura. Mas até lá, tudo faríamos por ele. Lilian perguntou a Raito: E o jovem através do qual ele aspirava o tóxico? Ele continua se suicidando, não sei até quando. Já o livramos uma vez, mas agora, se ele se exceder, vai desencarnar. Não podemos servir de babás para quem não deseja ajuda. Raito, eles sofrem e muito. A abstinência do tóxico maltrata demais o indivíduo, e a droga em si também é uma violência à alma. Mas então, por que se drogam? Porque o homem não aprendeu ainda a se respeitar. Fomos rever Genaro, que de volta ao seu quartinho, tinha as pernas cruzadas, meio deitado na cama, olhando para cima. De repente, começou a gritar: Tire esses monstros daqui! Tire esses monstros daqui! Nari o socorreu. Ele ficou gemendo, gemendo, até acalmar-se. O que aconteceu? Perguntei ao oriental. As trevas às vezes o atingem com projéteis de vibrações pesadas, e aí Genaro volta a levar surras e mais surras. Mesmo à distância, ele capta, ou melhor, liga-se aos antigos companheiros. Por isso precisamos levá-lo para os departamentos espirituais de socorro. Cheguei bem perto de Genaro, falando-lhe: Desligue, cara. Fixe o seu pensamento nesta casa e verá os miósotes germinando em cada gesto. Não pense mais nos tristes fatos do passado. Tudo está morto. O hoje é o que importa, e Maria de Nazaré desceu o seu manto sobre você. É ela quem abriga na sua casa do caminho. Quem o abriga. Quero ir até meu lar. Morro de saudades dos meus pais, principalmente da minha mãe. Calma, logo o levaremos lá.
Mas não se esqueça de que você teve muito tempo para curtir sua mãe. E o que fez? Agrediu-a, só não verbalmente. Aliás, não só verbalmente, mas ainda fisicamente. Sua mãe o ama, Genaro. Agora o que você precisa é sarar, ficar livre dos remorsos, ir à luta contra suas imperfeições. Ele, olhando-me, falou: Parou de pregar? Ainda não. Enquanto eu puder, lhe direi: lute para se curar. Até hoje você nada fez de bom. Até um dia, Genaro. Bateu palmas e disse zombeteiramente: Magnífico, doutor! Curvei-me agradecido. Ele deu uma gostosa gargalhada e disse, mudando de tom, quase sussurrando: Venha cá, quero lhe dar um abraço, amigo. Voltei-me e ele chorou, abraçado ao meu pescoço. A princípio, quis dar uma de durão, mas logo estávamos chorando juntos, e assim Genaro tomou-se para cada raiozinho de sol um filho necessitado de carinho. Nari o trata muito bem, assim como Dayal. Os lanceiros da casa tratam o doente como se fosse um bebê. Convidados a deixar Genaro dormir, Nari acrescentou: Ele sofre demais. Esperamos que logo sare. É muito triste o que acontece com esses meninos. Hoje a juventude está muito visionária, o mercado da droga bastante sofisticado. Encontramos, com a cooperação do comércio, embalagens para todas as drogas, desde os frascos para crack, cachimbos, até embalagens para heroína, sem falar nas máquinas de enrolar maconha, que se compram em algumas lojas. Os lanceiros ficaram com suas tarefas e nós oramos pelos viciados, junto àquela família espírita e diversos dependentes, como Genaro, foram socorridos. Ninguém pode imaginar o belo trabalho da prece, como ajuda os raiozinhos de sol. E a casa que abriga Jesus se faz coberta de rosas brancas, e Deus segurando em seus braços os filhos sofridos. Já voltávamos para o nosso quarto, quando percebemos alguns trevosos rondando a casa. Chamei Raito e ele sorriu, tranquilizando-me. Deixa eles. Deixá-los? Mas não é perigoso? Alertei. Nem acabei de falar e a rede magnética dos lanceiros pescou 4 espíritos em estado deplorável. O que vão fazer com eles? Nada, só perguntar se desejam alguma coisa. Minha cabeça deu um nó, porque logo os 4 foram levados para a ala forte da casa. O que está acontecendo? Perguntei. Sendo hoje dia de preces aos toxicômanos, muitos são socorridos. Hoje foram somente esses 4. Socorridos? Mas me pareceu que foram apanhados à força. Não, estavam apenas assustados. Ao constatarem que estão sendo protegidos, ficam gratos. Aqui irão receber todo o tratamento necessário à cura. Calei-me e fui andando tranquilo. Ainda ouvi alguns gritos, mas logo uma voz muito linda cantava: O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E as luzes foram se apagando uma a uma, só a luz divina manteve-se acesa. Cheguei ao meu quarto e imaginei todas as casas espíritas nos ajudando. Mas muitos médiuns só sonham em receber espíritos e longe se encontram da doutrina de Jesus, que é servir, servir e servir. Naquela casa o trabalho era a bandeira e a ajuda eterna. Recordei-me de cada cena da vida de Genaro e pensei: em muitos lares, os pais não dormem à espera dos filhos, que às vezes nem voltam, e são crianças debruçando-se sobre um mundo que não conhecem. É preciso, irmãos, auxiliar o mundo espiritual com suas preces. Os tongos existem não só no mundo dos espíritos, como também no mundo físico. São os grandes traficantes, os donos desta bomba que mata e aleija, o tóxico. Ali, fiquei meditando. Abri o Evangelho por acaso e li a segunda carta de João, versículo 4. Fiquei muito feliz quando soube que alguns de seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou. Fechando o livro sagrado, meu coração orou por todos os jovens que corajosamente dizem não às drogas, aos vencedores desta época que conseguem pisar nos espinhos sem se ferir, a esses cabras fortes que, com fé, levam uma vida digna. Felizes os pais que têm em seus lares esses jovens.
tão raros hoje em dia. Que assim seja, graças a Deus.